Um aperto de mão, né? Um aperto de mão aí. Glória a Deus. Diga firme na promessa de Jesus. Firme. Tem um hinozinho da... Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do teu amor. Firme nas promessas de Jesus. Fica firme, irmão. Firme nas promessas de Jesus. Nas promessas hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo hei de trabalhar firme. Promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus. De novo, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas. Dá um glória a Deus para espantar o inferno. Você sabe que quanto mais glória a Deus dá, espanta o inferno, né? Então, dê bastante glória a Deus, viu? Porque a gente que está no Espírito percebe quando há um peso espiritual. E esse peso não tem nada a ver com a igreja, mas a gente sabe que é uma sobrecarga espiritual ali, naquele lugar ali. E nós, como estamos ligados no Espírito da gente sente e percebe. Nós temos essa percepção no mundo espiritual. Espírito de prostituição, de droga, de tudo que não presta, concentrado ali. Por isso que nós temos que tomar autoridade mesmo. E esses espíritos de negatividade, eles ficam tentando abater os irmãos da igreja. Mas aí a gente se levanta e repreende, neutraliza, usa a nossa autoridade. Jesus nos deu autoridade. Amém? Para expulsar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada nos fará dano algum. Glória a Deus por isso. Então, à medida que eu for ensinando a palavra, glorifique, dê glória, solta a voz, viu? Exalte o nome do Senhor. Que aí o cão vai correndo mais para lá. Pessoal, pode sentar. Pode me mutar lá, João Paulo lá. Deixa só disponível o teclado, que daqui a pouco eu vou precisar. Agora não, mas daqui a pouco eu vou precisar. Tá certo? O apóstolo Paulo, ele disse uma coisa interessante. Ele disse um versículo bíblico, ele disse que não se cansava de escrever as mesmas coisas, porque era segurança para as pessoas, para o rebanho. E eu posso dizer a mesma coisa essa noite. Eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para a nossa vida. E o que eu vou ensinar hoje, eu já falei muitas vezes, mas vou continuar falando. Amém? Diga, é segurança para a minha vida. Hoje eu quero falar, irmão, sobre a importância de congregar.
Quinta-feira nós vamos ter culto normalmente, quinta-feira. Terça-feira temos programa na rádio com Daniel de Jesus. Ele nem está sabendo, mas eu já estou sabendo. E de noite nós estamos festejando aqui à noite. Amém? Quinta-feira temos culto normal. E quinta-feira nós vamos buscar a presença do Espírito Santo. Quem ama o Espírito Santo? Vamos estar aqui buscando a presença do Espírito Santo. Quem ora em línguas vai orar mais e quem não ora vai orar também. Então, quinta-feira venha com bastante vontade também. Então, eu quero falar sobre a importância de congregar e me veio essa pergunta. Por que a igreja local é importante na minha vida? Que é o tema da mensagem, que já pode colocar no YouTube. E você pode citar esse tema comigo. Por que a igreja local é importante na minha vida? À medida que eu orava em línguas, subiu no meu espírito essa pergunta. E em seguida subiu também vários pontos que eu coloquei aqui a respeito dessa pergunta. Mas antes de eu ler os pontos, eu quero que você entenda o que a Bíblia diz em Colossenses 1,18, na NVI. E ela pode colocar. A Bíblia diz que Ele... Você pode ler, viu, aqui na tela. Colossenses 1,18. A Bíblia diz Ele. Está falando de quem? De Jesus. Ele, diga Jesus, é o cabeça do corpo, que é a igreja. Você está entendendo isso? Diga Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. E por que a Bíblia diz cabeça? Porque quando a Bíblia fala de cabeça, ele está falando de autoridade. Você está entendendo? Você sabia que o marido é o cabeça dentro da sua casa? Se o marido é o cabeça dentro da sua casa, significa que ele é autoridade no lar. Amém? Assim como Cristo é a autoridade da igreja. Se o marido é o cabeça do lar, e a mulher tentar ser a cabeça também, vai ter confusão. Vai quebrar a cabeça. É tanto que eu dei um conselho para Nora, né, da irmã Neves, que o filho da irmã Neves está com a ideia de abrir um bar, né? Um bar, restaurante, alguma coisa desse tipo. E ela me pediu um conselho. Ela é a esposa, e eu disse assim, olha, ore a Deus para que ele não abra esse bar. Fale com Deus, coloque diante de Deus em oração para que ele mude de ideia, mas não confronte ele. Porque como uma crente, ela poderia confrontar ele. Não abre não. E ser aquela mulher irritante. A mulher não pode exercer o papel de cabeça no lar. O cabeça é o marido. Amém? Só que o cabeça, às vezes, é cabeça dura. Essa é a verdade. E às vezes ele pode ser cabeça dura e você ser uma cristã em Cristo e ele não é cristão. Você vai ser prudente, você vai ser sábia para ganhar ele para Cristo. Amém? Você nunca ia obedecer a seu marido se ele te conduzir ao pecado. Porque o teu cabeça supremo é Deus e Jesus. Mas coisas naturais da vida você vai respeitar. Porque ele é o cabeça. Você está entendendo? E cabeça é autoridade. E não bata de frente com autoridade. Entendeu, mulheres? Amém. Cadê as mulheres desse ambiente? Amém. Não bata de frente com a cabeça da sua casa, com a autoridade.
vou falar sobre a importância de congregar, mas eu pincelei aqui, porque nós somos igreja e precisa falar de tudo. E quando se fala, Deus conduz a falar alguma coisa, presta atenção, não quero ninguém conversando. Quando Deus conduz a falar alguma coisa é porque alguém precisa ouvir. Não é verdade? E é salvação para a nossa vida. Então, nesse versículo, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. E é o princípio primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. Vamos concentrar no começo? Ele é o cabeça do corpo. E quem é o corpo? A igreja. Somos a igreja. O corpo. Sem Jesus não é corpo. Porque um corpo ele tem que ter a cabeça. Corpo sem cabeça não funciona, está morto. Então eu preciso estar ligado com Cristo. Você está entendendo? Por isso que precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para se tornar igreja. E fazer parte do corpo de Cristo. E por quê? Diga, por que, pastor, eu preciso fazer parte do corpo de Cristo? Porque se você morrer fora do corpo de Cristo, você vai para o inferno. Você quer ir para o inferno? Então vocês têm que estar dentro do corpo de Cristo. Se submetendo à autoridade de Cristo. E como é que eu me submeto à autoridade de Cristo? Pergunta. Se submetendo à palavra. Quando você se submete à palavra, você se submete à autoridade de Cristo. Glória a Deus. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, para entender por que a igreja local é importante na minha vida, eu tenho que entender o dono da igreja, que é Jesus. Se ele é o dono da igreja, então eu tenho que estar conectado com a sua igreja. Amém? Essa é a igreja de Cristo. Existem várias denominações com placas diferentes, que honram a Cristo, que pregam a Cristo, que creem em Cristo e fazem também parte do corpo de Cristo. Amém? São igrejas também de Cristo. Estão associadas com Cristo. Então, elas são igreja de Cristo. Mas o problema é aquelas pessoas que dizem assim. Você já viu pessoas dizer assim? Não, eu busco em casa. Porque em casa eu assisto o R.S. Soares, eu assisto Valdomiro Santiago. Um dia eu vou na Assembleia, um dia eu vou na Batista, um dia eu vou no Verbo da Vida, um dia... Aí eu te pergunto, essa pessoa está dentro do corpo de Cristo? Essa pessoa está se submetendo a Cristo? Não. Essa pessoa ela é uma pessoa rebelde. E eu quero dizer a você, cuidado com essas pessoas. Que elas estão contaminadas e tentam te contaminar. Você está entendendo? Eu notei algo aqui, ó. A igreja local. A igreja local. Diga isso aqui, a igreja local. Amém? Isso aqui é a igreja local. Deixa eu ler um texto aqui. Atos capítulo 2. Deixa eu ler um texto aqui para trazer base. Olha, irmão, eu não quero nada se não tiver em linha com a palavra. Eu não quero ouvir pregação se não tiver em linha com a palavra. Eu não quero um conselho se não tiver em linha com a palavra. Eu não quero estar junto de uma igreja, de um povo, sendo rebanhado por um pastor se não tiver em linha com a palavra. Que não é segurança para a minha vida. Amém? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46.
46, leia comigo em voz alta. Pode ser na NVI mesmo. Leia comigo em voz alta. Já todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão, comiam juntos. Agora coloca na RA aí, para eu ver aí como é que está na RA. Vamos ler? Já, diariamente, perseveravam unânime no templo. Partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso eram os discípulos. Isso eram os seguidores de Cristo. Eles partiam pão, eles congregavam, eles se reuniam nos lares, mantinham comunhão, mas eles estavam frequentemente aonde? No templo. Tem pessoas que dizem assim, não, mas se eu estiver buscando em casa, com outras pessoas, 2, 3, eu estou congregando. Aí eu te pergunto, pessoas que dizem assim, não tem uma igreja, eu não estou dizendo que é errado congregar em casa. Eu não estou dizendo que é errado ter pequenos grupos. Nós temos pequeno grupo. Eu estou dizendo que é errado você ter pequenos grupos e não ter uma congregação local. Por quê, pastor? Porque se você está, não, eu vou ficar em casa me reunindo com 5, 6 pessoas. Você se reúne lá. Deixa eu te dizer, quem é o sacerdote naquela casa? Quem é que é ungido como uma unção pastoral? Que tem autoridade, porque Cristo levantou pastores para rebanhar a igreja. Quem tem autoridade para ministrar ceia, ministrar batismos, conduzir um povo? Mas alguém diz assim, não, mas o importante é que eu estou aqui em casa, nós abrimos a Bíblia, nós lemos, e são os piores insubmissos, porque não querem congregar em uma igreja local. Elas se reúnem nos seus lares, estão em casa ali, não tem uma igreja local para congregar. E aí eu pergunto, quem é a autoridade desse lugar? Essa pessoa que está conduzindo essa reunião, ela foi ungida pelo Espírito Santo? Ela foi chamada como um sacerdote de Deus? Quem está entendendo? Olha para seu irmão e diga, cuidado, para não ser enganado pelo diabo. A igreja local é um corpo de crente. Está vendo um monte de crente aqui? Quem está vendo um monte de crente? Reunido num só propósito. Diga, num só propósito. A igreja local, pode dizer, a igreja local é as mãos de Jesus, é os pés de Jesus, é os olhos de Jesus. Diga, quando eu estou me movendo, Jesus está se movendo. Olha para seu irmão e diga, você fora desse ambiente, você não é igreja. Se alguém te perguntar lá fora, quem é o seu pastor? Você pode dizer quem é o seu pastor? E se você não tem uma igreja local? Uma igreja local é a agência de Deus na terra. Eu vou repetir. A igreja local é a agência de Deus na terra. Podemos comparar com um banco, só para trazer como exemplo. Eu não estou dizendo que é um banco. Estou dizendo que podemos comparar. Se você escolhe um banco para você trabalhar com ele, você escolhe o Banco do Brasil. Amém? Se você fizer uma parceria com um banco e você começar a movimentar frequentemente naquele banco, aquele banco começará a disponibilizar para você crédito, com algumas coisas que vão te beneficiar e vão ajudar. Se você tiver uma empresa, vai ajudar a sua empresa. Mas se você tem 10 bancos e você não mexe em um aqui, mexe em outro ali, mexe em outro aqui, você nunca vai gerar uma comunhão com aquele banco a ponto de você
crescer financeiramente junto com aquele banco. Você está entendendo? A mesma coisa é a igreja local. A igreja local é aquela que... Qual é a igreja local que eu devo estar? Olha para seu irmão e diga assim: é aquela que o Espírito Santo te conduziu. Amém? E tem pessoas que dizem assim: eu não vou mais para aquela igreja, porque aquela igreja tem muitas pessoas problemáticas, porque aquela igreja tem fulano, porque aquela igreja é assim. Aí deixa eu te dizer, na tua casa onde tu mora, teu irmão, tudo se dá bem direto com teu irmão, nunca brigasse com ele, nunca se desentendesse com tua irmã, se você ainda mora lá, seja sincero, quem já se desentendeu com os irmãos? Você saiu de casa por causa disso? Topa no seu irmão e diga: não saia da igreja local, porque aqui é seu irmão e é cheio de defeito. Glória a Deus. Somos uma família, e toda família tem seus defeitos. Não tem uma família perfeita, mas quando passa uma dificuldade, mesmo com os defeitos, você defende, você ajuda, você faz tudo. É assim ou não é? Porque é o seu sangue. A mesma coisa é a igreja local. A igreja local, diga comigo, a igreja local é a agência de Deus aqui na terra. Quando você precisa resolver alguma coisa, você vai direto na agência do seu banco. Não é assim? Quando você precisa também ouvir coisas espirituais, receber a unção de Deus, receber uma oração, receber a palavra, adorar a Deus, você vai para onde? A agência de Deus. Amém? Olha para seu irmão e diga assim, topa nele, diga: nunca se afaste de uma igreja local. Amém? Nunca. Nunca se afaste da igreja local. Eu conversava com um senhor, com sabedoria, por causa da idade dele, né, já avançada. E a Bíblia diz que os mais jovens têm que repreender os mais velhos com sabedoria, não pode ser de qualquer jeito. Porque ele dizia para mim, dizia: não, porque eu assisto R.S. Soares e tal. Aí eu fui ensinar ele e disse: olha, por que foi que Deus deixou pastores na terra? Para que serve o pastor? Está escrito em Efésios: pastores, mestres, evangelistas, profetas, para edificar o corpo de Cristo. Quem é o corpo? Levanta a mão, quem é o corpo de Cristo aqui? E para que serve a unção pastoral? Diga: para arrebanhar. E eu preciso, diga: eu preciso da unção pastoral. A Bíblia diz que o pastor vai dar conta das suas ovelhas. Aí eu te pergunto, olha para seu irmão novamente e diga: e se você não tiver dentro da igreja local, você vai ter um pastor? E se você não tem pastor, quem vai te apresentar diante de Deus? Amém? Abra aí Hebreus 13:17, minha. Pode ser na NVI, não tem problema não. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada, eu estou ensinando. Bota na Fiel, Corrigida Fiel. Que tem o nome mesmo Pastores, eu acho bonito demais. Obedecei a vossos pastores. Vou repetir, para aqueles incrédulos, aqueles que dizem: eu tenho Deus em casa, mas estão em desobediência com a palavra. Essas pessoas são orgulhosas. Pessoas que não se submetem à palavra, elas são orgulhosas. Orgulho. Eu busco em casa, mas a Bíblia diz: obedecer a vossos pastores. Quem busca em casa e não congrega na agência de Deus, ela obedece a que pastor?
Nenhum. Como vai obedecer se não tem? Porque elas dizem, o meu pastor é Jesus. Mas Jesus não é pastor dessa pessoa. Ela acha que Jesus é, mas não é. Não é porque ele não está obedecendo uma palavra de Jesus. Como é que pode dizer que Jesus é? Essa é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus disse, obedeça aos pastores. E que pastores é esse? Olha de novo com gentileza para seu irmão e diga assim, sabe quais são esses pastores? Os pastores terrenos. Que Deus levantou na terra e deu-lhes uma unção para rebanhar. Pastor nasceu para rebanhar, não é para ser empresário. Pastor é pastor, empresário é empresário. E eu reconheço a unção pastoral, porque quem deu a unção pastoral foi o Espírito Santo. E se eu não tenho uma agência, e eu não congrego na agência de Deus, eu fico só dentro da casa ali. Não, porque fulano, vai tu lê, nós vamos ler aqui. Mas quem é teu pastor? Não tem não precisa não. Orgulhoso. Está brincando com a sua fé. E a Bíblia diz, aquele que plantar na carne, colherá na carne. Aquele que plantar no Espírito, colherá no Espírito. Eu conheço uma família, há mais ou menos, mais de 20 anos, que veio morar em nossa cidade. E esta família, eu fiz amizade com um rapaz, que era o filho. E fiquei muito amigo dele. E certa vez ele me disse que era evangélico. E eu disse, está certo. Na época nem eu congregava no mundo com Satanás. Nem ele congregava. Mas ele dizia que era evangélico e não congregava. Eu segui a carreira com Cristo, eu me arrependi, eu me converti, eu procurei uma esposa que servisse comigo e segui a carreira. Porque a Bíblia fala, correi a carreira que lhe é proposta. Que carreira é essa? A carreira servindo a Cristo, sem perder o alvo. Eu estou correndo a minha carreira, já vai fazer 15 anos, sem perder o alvo. Podia escorregar, alguma coisa assim, mas sempre seguindo. E eu olhei para essa família, e já faz mais de 20 anos. Eu nunca vi essa família na agência de Deus aqui em Itapetinga. Você está entendendo? E eles estavam estão, na verdade, plantando na carne. Porque quem está longe da agência de Deus está plantando na carne. E o que é plantar na carne? Plantar na carne é estar em desobediência com Deus e a sua palavra. E quem está em desobediência com Deus e a sua palavra está plantando na carne. Quem planta, colhe. Diga, quem planta, colhe. Se você plantar milho, vai colher milho. Se você plantar feijão, vai colher feijão. Se você plantar desobediência, vai colher desobediência. E desobediência vai atrair coisas desagradáveis. Talvez você diga, mas pastor, eu passo por coisas desagradáveis também, por dificuldade. Passa, mas não fica nela. Agora, quem está plantando na carne, vão chegar na dificuldade, vão chegar no problema e vão ficar neles. Não vão passar por eles. E por que não vão passar? Porque estão plantando na carne, a não ser que se arrependa. E essa mesma família, precisando de oração, e eu convidei, essa pessoa disse, eu vou na igreja. Eu disse, vem, ela não veio. Ela disse a outra pessoa, eu vou na igreja, vem, não veio. E precisando de um toque de Deus na vida dela. O diabo trabalhando, acabando, destruindo a carne da pessoa.
e a pessoa não faz nada. Aí o Espírito Santo me mostrou o passado. Tudo para trás. Você está lembrado há tantos anos quando fulano disse que era evangélico? Quantas vezes ele estava na minha casa, na minha presença? Você está entendendo? Olha para seu irmão e diga, é melhor plantar no Espírito. Porque vai colher no Espírito. Glória a Deus. Vamos terminar de ler o versículo, Hebreus 13:17. Leia comigo, vá. Obedecer ao vosso pastor, sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Glória a Deus. Olha os pontos que eu coloquei, porque a igreja local é importante na minha vida. Primeiro ponto, é lá que eu me reúno como igreja. Glória a Deus. Talvez a pessoa diga, mas todo domingo canta parabéns. Todo domingo nós se reúne para celebrar um aniversário de um, orar por aquele que está aniversariando, orar por alguém que está enfermo no meio do corpo, seja curado. Tem alguém enfermo aqui? Vamos curar no nome de Jesus. Crer junto. Antigamente eu só queria colocar a mão uma vez na pessoa, mas eu entendi na palavra que Jesus orou por um cego e colocou a mão e ele abre os olhos, ele está vendo alguma coisa? Estou vendo meio embaçado. Aí Jesus meteu a mão de novo e orou de novo. Se você não tiver fé para orar, para receber com uma imposição de mão, eu ponho de novo, e no outro domingo põe de novo e vou impor até você receber. Glória a Deus. Diga comigo, é nesse ambiente que eu estou reunido como igreja. Diga, é nesse ambiente que eu devolvo meus dízimos. Amém? Isso é parceria. Como é que você está ligado com a igreja local e não tem parceria com a igreja local? Se você tiver uma associação no futebol lá no campo, lá em cima, tem uma mensalidade. E se paga aquela mensalidade para você jogar e usufruir do campo. Para você ter um árbitro lá apitando o jogo, para ser uma coisa organizada, para comprar terno, para comprar bola. E você que joga bola, paga com o maior prazer do mundo. E nunca diz ao dono da organização que ele é ladrão. É ou não é, igreja? Você está caladinho. Só que aqui você não está pagando, você está devolvendo o que é de Deus. Porque você está associado à igreja local. E aqueles que estão retendo o que é de Deus? O que é retendo? Escondendo, não dando, dizendo, dou nada, eu ganho pouco. Está plantando na carne. Olha para seu irmão, está plantando na carne. Quem planta na carne, vai colher na carne. Quer pagar para ver? Deixa o tempo passar. Amém? A igreja local, diga, esse ambiente, é nesse ambiente que eu tomo a ceia do Senhor. E eu estava dando uma instrução para 2 homens. Eu estava dando uma instrução para um, e o outro do meu lado também não congregar, não. E o pior é que ele tinha ido comigo nesse lugar, e ele disse mais assim, eu estou fazendo a ceia em casa, eu boto um copinho, eu tomo a ceia em casa, não tem nada não, né? E eu dando a instrução lá sobre a importância de ter um pastor na vida, de se submeter, de ter uma agência de Deus, de congregar.
E eu falando para ele e o outro do lado ouvindo. Eu digo, não tem problema nenhum, deixa ele ouvir mesmo. Que eu estou falando a verdade. Mas o orgulho é tão grande que a pessoa não quer se submeter. E está plantando na carne. E quem planta na carne vai colher aonde, igreja? Na carne. Se você ler 1 Coríntios, o que é que eles faziam lá? 1 Coríntios capítulo 11. Na instrução da ceia, se reunia para quê? Para compartilhar a ceia. Tomar do corpo de Cristo. Porque reconhecia Cristo como cabeça. Diga, nessa igreja local, na agência de Deus, é aqui que eu vou criar a minha família. Ou você acha melhor criar a sua família levando ele para a mesa de um bar, levando para as festas de junho, para as festas ali? Como é que você quer criar a sua família? Chamando pastor de ladrão, dizendo que igreja é só para roubar. Assim que você quer criar? Vai colher na carne dobrado. Por quê? Porque vai colher na sua carne e vai colher na carne do seu filho. E eu vou te dizer uma coisa. Quando mexe para o lado do filho, a dor é maior. Olha para seu irmão, topa nele de novo. É noite de alinhamento mesmo. Diga, meu filho, cuida! Pega a visão. Pega a visão, crente. Não vou para o culto não, porque eu estou cansado. E teu filho pequenininho está ouvindo. Eu não vou para o culto, estou com vontade hoje não. Teu filho está ouvindo. Não, é porque aquela igreja, aquele irmão não dá a paz. Teu filho está ouvindo. O pastor não fala com ninguém. Teu filho está ouvindo. Está plantando na carne. Você está entendendo como isso é sério? Diga, é nesse ambiente, chamado igreja local, agência de Deus, que eu vou criar os meus filhos. Aqui é mais fácil, é mais difícil você perder seus filhos para o mundo. Seja forte. Não vou para a igreja não, que eu estou com dor de cabeça. Mas você diz que Jesus cura e seu filho está ouvindo. Aí você, mas não vou hoje não, que eu estou com dor de cabeça. Aí você prega para seu filho, Jesus cura meu filho. Aí ele vai dizer um dia, ele vai ficar confuso, ele vai dizer, eu acho que não. Que quando a senhora está com dor de cabeça e não quer ir para a igreja, eu acho que ele não cura não. Almático, na alma, qualquer coisa fica chorando, qualquer coisa fica querendo voltar. Não, eu vou voltar para o mundo. Seu filho está ouvindo. Ah, mas eu não tenho filho ainda não, mas um dia vai ter. E se você não mudar, ele vai te ouvir. E ele vai ser a sua xerox. Você está entendendo? Topa no seu irmão e diga, meu irmão, para com isso. Diga, seja valente, seja forte. Pelo amor de Deus. Seja fervoroso. Não venha para a igreja para ficar com a cara de mula velha, não. Cara de mula velha, como se nada tivesse acontecendo. Alguns adorando, vibrando, pulando, dando glória. E você igual uma mula velha, assim, ó. Seu filho está vendo. Seu filho está vendo. Estão entendendo? Quem está entendendo? Por isso que Deus disse a Josué, seja forte e corajoso. E Roberto diz a você, seja forte e corajoso.
Glória a Deus. Diga, a igreja local é o ambiente de correr a boa carreira. Quem está correndo a boa carreira não desiste. Não olha para trás, não retrocede. A Bíblia fala da boa carreira. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim, portanto nós, também, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? Tudo aquilo que está sendo impedimento para eu ser fervoroso no Senhor. Abandona tudo, pecado, tudo. Está sendo impedimento. Deixamos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E diz a Bíblia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é correr? É ir, chegar até a sua velhice, sem desistir, sem voltar atrás, sem retroceder, sem olhar para o que disseram, perseverar. Isso é correr a boa carreira. E a Bíblia diz com paciência. Por que com paciência? Porque a palavra de Deus já sabe que vai ter dificuldade. Já disse que vai ter dificuldade. Então tem que ter paciência. Perseverar e correr a boa carreira. A Yara compartilhou um vídeo de um garoto que teve uma experiência de quase morte. Morreu e voltou, né? E eu achei muito interessante o vídeo. E eu fui pesquisar o canal e esse canal eu até compartilhei no grupo. E eu fui pesquisar esse canal e vi muitos testemunhos de vida, de experiência pós-morte. Pessoas que foram e voltaram. E quando eu vi aqueles vídeos, com bastante cautela e cuidado, algumas coisas que não estavam em linha com a palavra eu não recebo. Mas a maioria estava em linha com a palavra. A maioria estava, uma boa quantidade dos vídeos estava em linha com a palavra. E se eu não me engano, quase todos, ou todos, se eu não me engano, as pessoas que sofreram um acidente, tiveram alguma coisa, um problema no coração, pararam, porque tem muitos vídeos, morreram. Eles dizem que quando estava lá no hospital, saíram do corpo e viram toda aquela cena, viu os médicos mexendo no corpo. Tiveram experiência, alguns chegaram até ver o terceiro céu, ver no mundo, na dimensão espiritual. E todos eles, ou quase todos eles, disseram assim, que não queria mais voltar para cá. Teve um que teimou. Não queria nem que o médico mexesse mais no corpo dele, porque não queria. E a maioria deles dissesse assim, eu senti uma sensação livre após a morte. E senti como se eu tivesse, ele via os anjos e era como se já conhecesse. E sentia como se estivesse voltando para casa, como se fosse uma coisa normal. E não queria mais voltar para o corpo. E todos eles, ou quase todos eles, o anjo do Senhor dizia assim, ou alguém dizia, você tem que voltar, porque você ainda não terminou, você ainda tem algo para cumprir lá. E eles, mergulhavam no seu corpo e voltavam. Por quê? Porque eles não tinham cumprido a sua carreira. Tem até uma cantora que teve, presta atenção aqui, teve até uma cantora que teve essa experiência de morte. E ela disse, quando o anjo conversava com ela, no meio que ela saiu, teve um que disse, é real demais, o mundo espiritual é mais real do que o natural. Está em linha com a palavra. A cantora disse, está em linha com a palavra. Ela disse assim, quando ela partiu, deixou o seu corpo, ela disse que de repente ela sentiu uma sensação de muita tristeza e angústia. A alma acompanha o espírito. Está em linha com a palavra. E ela sabia por que ela estava com aquela tristeza. Porque ela sabia que ela não tinha feito o que ela nasceu para fazer aqui na terra. Ela estava com vergonha de cantar e ela se prendia. E ela veio aquela tristeza. Ei, deixa eu te dizer,
Você vai ser um desses que quando sair do seu corpo, for para a eternidade, vai ter essa sensação de tristeza por não cumprir aquilo que Deus chamou você para cumprir? Ou você vai até o final e cumprir a carreira que Deus determinou para a sua vida? Quem vai até o final, dá um glória a Deus? Por isso que a palavra de Deus diz, e corramos com paciência a carreira, está na tela? Corramos com paciência, coloca aí na tela. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo aqui que nos atrapalha e de todo pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é. Agora eu quero que leia comigo o versículo 2 em voz alta. Todo mundo, voz alta. Já. Tendo os olhos fitos em... Para. Tendo os olhos fitos em quem? Jesus. Tendo os olhos fitos em quem? Jesus. E por que Jesus? Para você nunca se afastar ou perder a direção por qualquer problema. Porque o seu compromisso é com Jesus. Amém? E a igreja local. A igreja local é o ambiente que vai ajudar você a correr a boa carreira. Olha para seu irmão e diga, sem esse ambiente, você não vai conseguir correr a sua carreira conforme aquilo que Deus pretende para a sua vida. Longe da igreja local não vai cumprir o propósito de Deus nunca. Nunca. E um dia você vai ver o que eu estou lhe dizendo. Nunca vai, afastado desse ambiente, sem congregar, sem se envolver, sem estar relacionado, não cumpre nunca. Topa no seu irmão e diga, esse ambiente é segurança, meu filho, para sua, é proteção. Tem pessoas que foram livradas da morte por causa da unção desse ambiente. Nós temos testemunho dentro dessa igreja. Testemunho, meu filho, de pessoas que abandonaram o ambiente da igreja local e não cumpriram a carreira. E antes do tempo, não morreu na velhice não, desceram à sepultura. Nós temos testemunho aqui. A gente não vai citar nome, mas tem. Que não era o propósito de Deus. Por isso que eu digo, eu vou viver, cumprir a carreira, e eu não vou morrer antes de cumprir a carreira que me foi proposta. Mas eu também não saio da igreja local. Eu não me afasto desse ambiente. Amém? Nós estamos chegando ao final. Vamos ler o restante do versículo. Aí eu vou dizer os últimos pontos. Tendo os olhos fitos, vamos ler juntos? Já. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha, está falando de Jesus. Pela alegria que lhe foi proposta, porque Deus tinha proposto algo para Jesus. E o que foi que Jesus fez? Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Suportou para cumprir a carreira. Ele não retrocedeu. Ele poderia não querer ir para a cruz. Ele poderia dizer, não, Senhor. Ele pediu, teve uma hora que ele disse, afasta de mim esse cálice. Cálice é sofrimento. Afasta de mim essa cruz. Ele não pediu? Pediu ou não pediu? Seja mais avivado, irmão. Pediu ou não pediu? Mas depois ele disse, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Diga para Deus, levante a sua mão e diga, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Diga, vai doer na carne, mas eu não vou retroceder.
Não volte atrás. David, presta atenção nesse jovem, David. Abre os olhos com esses jovens, David. O Espírito Santo me incomoda. Não perca esses jovens para Satanás. Não perca. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus direções. Faz coisas, David. Abre os olhos para os jovens da igreja. O mundo está de olho. Satanás está de olho nesses jovens. E nós não podemos perder eles. Amém, igreja? Vou finalizar com os pontos que o Espírito Santo me deu. Diga, esse ambiente é o local apropriado para eu servir a Deus. Diga, sem esse ambiente, não tem como eu servir a Deus. Pode vir para cá o louvor. Sem esse ambiente, não tem como eu servir a Deus. Não tem. Ah, mas eu vou pregar na rua sozinho, eu não preciso de igreja não. Vai quebrar a cara. Por quê? Porque Jesus, presta atenção, Jesus, que era o cabeça da igreja, quando ele enviou de 2 em 2, para não ficar um sozinho. Segundo, eles foram enviados. Enviados. E enviado por quem? Por Jesus. Então eles não fizeram nada sozinhos. Eles estavam debaixo da unção da igreja local. Ah, eu vou abrir uma igreja. Vai abrir igreja sem estar debaixo da unção? Vai abrir igreja sem ter um pastor sobre a tua vida? Vai! Eu fiz isso uma vez, mas voltei para o caminho, porque eu errei. E o Espírito Santo tinha me dito, por isso que eu voltei para a direção. Amém? Glória a Deus. Diga, é nesse ambiente, diga com voz de autoridade. Diga, é nesse, pode tocar, Bruno, é nesse ambiente que eu estou debaixo da unção pastoral. Que eu tenho um pastor, um sacerdote na minha vida para me aconselhar, para me corrigir, para falar quando tiver que falar a verdade. Diga, é nesse ambiente chamado igreja. É nesse ambiente que eu aprendo o que é submissão. Você pode ver pessoas que não congregam na agência de Deus, elas não são submissas. Elas têm dificuldade de se submeter. Mas submissão nasceu no coração de Deus. Amém? É nesse ambiente, pode falar, é nesse ambiente que eu vou aprender a lidar com os defeitos dos meus irmãos. Diga, é nesse ambiente que eu vou crescer e vou amadurecer. Diga, é nesse ambiente que vai me ajudar a permanecer firme e correr a boa carreira. É nesse ambiente que eu vou aprender a palavra de Deus. Diga, é nesse ambiente que eu vou encontrar um casamento para os meus filhos. Amém? Não é obrigado a ser só dentro dessa igreja não, mas eu estou falando no ambiente, debaixo da proteção, da direção. É nesse ambiente. Então fique de pé. Não menospreze a igreja local. Não se pode tocar a bateria, pode começar a zoar aí. Não se afaste da igreja local. Não menospreze a igreja local. Não deixe nem passar na sua cabeça se distanciar da igreja local, da agência de Deus, que é segurança para a minha vida. Quem aprendeu a palavra hoje? Vamos orar? Quem está enfermo aqui, venha para frente para eu orar. Quem está enfermo agora, venha para frente.